Então, eu tive uma criação tradicional, assim, no Rio de Janeiro. Gostava muito de fazer, brincar com coisas de montagem, questão de artesanato também. Não era muito estimulado isso. Eu sempre achei que fosse fazer alguma coisa voltada com arte. Só que eu tinha uma questão interna comigo mesmo de querer dar uma resposta pro meu pai, assim, sabe? Por isso que eu acho que eles nunca me cobraram, mas eu sempre fui um bom aluno no colégio. Meu pai era comerciante e foi estivador durante muito tempo da vida dele também. Teve uma vida bem sofrida, sempre teve comércio, bar. Então ele teve um problema sério com o alcoolismo por causa da proximidade de bebidas e a vida mesmo que ele levou, assim. E meu pai não tinha muito essa coisa, não pode chorar, tudo. Era uma pessoa que teve uma criação também bem rude, mas comigo eles, apesar de não ser muito amoroso, muito afetuoso, de abraçar, de beijar, de falar que ama, mas ele podia estar presente da forma que ele conseguiu. E acabou que eu me vi estudando muito para passar no colégio militar e acabei passando no colégio naval. Foi um choque muito forte na minha vida, assim, porque desde o primeiro dia que eu entrei, eu falei, nossa, por que eu tô aqui e por que essas pessoas estão me tratando assim? E lá realmente a questão de sentimento era muito reprimida. E isso, de certa forma, foi uma coisa que acabou gerando um sentimento dentro de mim de mais frieza, mais encobrir os sentimentos. E a Marinha realmente foi um período da vida muito difícil. Tanto que eu não sei como, eu tive força com 18 anos para abrir mão, e eu abri mão disso. Foi até uma das coisas que deixou meu pai muito chateado. Ele falou uma frase para mim que marcou muito a minha vida, assim, que ele falou, você tem a certeza que eu nunca tive, é do dia seguinte, e você está abrindo mão disso. Então isso foi muito forte para mim, assim, para eu conseguir tomar a iniciativa de sair da Marinha e sair. No início desse ano, eu botei uma coisa na cabeça, eu preciso ter alguma atividade em que eu tenha prazer, em que eu busque um propósito. E me veio a lembrança de que eu sempre levei flores para minha mãe, levei flores para minha avó em casa, pegava da rua, às vezes comprava para levar. Eu também sempre trouxe flores aqui para minha casa com a minha esposa. E aí eu me matriculei num curso de design floral. Aí eu fui fazer, eu era o único aluno homem da sala. Até a pessoa que está acostumada a lidar com flores estranhou o fato de um homem fazer o curso. E eu via que as pessoas, mesmo depois que eu contava, as mulheres gostavam, achavam lindo, queriam saber como é que nasceu a ideia, só que os homens não comentavam sobre. Até hoje, a maioria dos meus amigos não comenta sobre o trabalho de flores, porque eu acho que eles não estão acostumados a lidar com questão de sentimentos e todo um preconceito também arraigado na questão. Mas no início foi bem difícil para mim também, porque eu também tenho arraigado, como todos nós, numa sociedade machista, a gente tem a questão dos preconceitos inerentes. Acho que é um trabalho diário, assim, de você, uma desconstrução de atitudes, palavras e atos machistas. Então, até para mim também. Então, por mais que eu ache que as pessoas estavam sendo machistas comigo por achar que eu não poderia trabalhar com flores, isso no início eu não contava, eu às vezes falava que era também da minha esposa, dava uma contornada na situação. Hoje não, hoje está bem mais tranquilo comigo. Até como o Pepeu Gomes falou em 1980 e pouco na música, ser um homem feminino não fere o meu lado masculino. Eu não tenho um rol de profissões ou atividades ou coisas que os homens fazem. Então, assim, hoje em dia, as flores serviram para um autoconhecimento e uma descoberta interna incrível. Mas, para mim, o melhor de tudo, isso é impagável, o retorno emocional, o retorno, eu consegui, o retorno, poxa, hoje eu tenho certeza de que assim, com as flores ou sem as flores, parece que abri um leque na minha vida, assim, e que eu posso fazer N outras atividades e ser feliz em cada uma delas no momento que eu achar que deve. Hoje em dia eu fico feliz quando a pessoa se sente bem quando recebe um arranjo de flores, sente a energia que eu coloquei ali. Então, assim, e isso eu não teria num trabalho formal ou um trabalho que a sociedade acha que eu deveria ter, entendeu? Quando você se permite, você está se libertando, né? Então, é exatamente isso, assim, você não poder tomar determinadas atitudes, ou então sentar assim, sentar assado, ler isso, ler aquilo, frequentar determinado lugar ou não.
você tá se violando o tempo todo, porque eu acho que o desejo é genuíno, assim, sabe? Só você mesmo sabe o que você quer e o que você sente. Então, você se podar em relação... Porque a sociedade diz que é assim, um assado, é uma violência, com certeza. Eu sempre estudei para defensoria pública, né? Então, assim, eu posso virar e querer ser defensor público, voltar, mas, assim, com uma visão muito mais humana, muito mais sensível, muito mais, sabe... acho que humana resume, assim, você olhar o outro de uma forma muito mais... como eu vou dizer, mais empática, com mais alteridade, assim, sabe? Você realmente vê o outro, entendeu? Eu acho que as flores foram só um instrumento para que eu me autodescobrisse, assim, sabe? Me autodescobrisse uma pessoa muito melhor, muito melhor. Eu acho que acho que a palavra que resume é liberdade, assim, liberdade de ser o que você quiser ser. É uma incerteza certa, porque é a incerteza do caminho, mas a certeza do propósito. Você é sem querer ou de propósito? Então, assim, agora o que eu estou buscando é ser de propósito, entendeu?